Graças a Deus, Deus me concede o privilégio, a bênção nessa manhã, de estar com os irmãos. Quero expressar a minha gratidão a todos vocês que oraram pela minha saúde, né? Não contava com essa tosse. Mas, graças a Deus, estou em condições melhores, ainda não totalmente recuperado, mas em condições melhores, por isso estou aqui e agradeço os irmãos aí a gentileza e também a bondade de suas orações. Quero convidá-los, irmãos, à leitura do texto de Lucas, capítulo 8, do verso 4 ao verso 15. Evangelho de Lucas, capítulo 8, do verso 4 ao verso 15. Nessa manhã eu quero lhes falar com base no título Estranhos Peregrinos. 8, de 4 a 15, a palavra do Senhor diz assim: Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e, quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria. Quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Meus irmãos, o capítulo 8 de O Peregrino é mais um daqueles capítulos em que cristão, um servo de Deus, é contrastado com outros peregrinos citados na narrativa. E dessa vez ele está diante de indivíduos que pertenciam a dois grupos distintos. E apesar de estarem no mesmo caminho em que cristão estava, esses indivíduos não haviam sido convencidos do seu pecado. E, consequentemente, não se arrependeram genuinamente e nem chegaram à cruz do Salvador para obterem a justiça de Cristo mediante a fé e o seu perdão. O primeiro grupo é formado por 3 homens: simplório, preguiça e presunção. E quando o cristão os encontra, estão dormindo profundamente, preso por cadeias de ferro em seus tornozelos. Eles estavam indiferentes às condições em que se encontravam, pois não haviam sido despertados à fé, não tinham consciência de seus pecados, e apesar de estarem no mesmo caminho de cristão, não eram salvos, o que poderia confundi-los com um cidadão do reino do Senhor daquelas terras, mas eles não eram de fato salvos. Já o segundo grupo era formado por 2 peregrinos, e os seus nomes eram formalista e hipocrisia.
E da mesma maneira que os 3 anteriores, eles também seriam facilmente confundidos com cristãos legítimos. Mas também não eram. Haviam burlado as regras de entrada oferecida pela porta estreita e pularam o muro que separava o caminho largo do caminho estreito. E esses homens confiavam que, com o passar do tempo, um hábito praticado por muitas gerações seria aceito e também seria legitimado pelo Senhor daquelas terras. Esse capítulo de O Peregrino, irmãos, é, portanto, uma advertência àqueles que pensam que podem estabelecer para si mesmos as regras para entrar no reino de Deus. São pessoas simplórias, preguiçosas e presunçosas, que não demonstram quaisquer afetos verdadeiros por Jesus, nosso Senhor. Contentam-se em viver confiados em seus formalismos, e até mesmo os formalismos religiosos, mascarando às vezes a própria realidade de seus corações. São pessoas que nunca se arrependeram, pois nunca foram convencidos de seus pecados e, obviamente, jamais foram a Cristo Jesus. Essa é uma triste realidade com a qual nós precisamos lidar. E essa triste realidade dos homens que vivem enganados quanto às suas condições diante de Cristo, conforme o próprio Bunyan demonstra no seu livro O Peregrino, está retratada na própria parábola do semeador, conforme lemos há instantes atrás no relato de Lucas. Nós somos informados que Jesus ia passando pelas cidades e pelos povoados, pregando o evangelho do reino de Deus. Seus 12 discípulos estavam em sua companhia. E algumas mulheres que patrocinavam o ministério de Jesus também estavam. Por onde Jesus e o grupo passava, ele atraía multidões dispostas a ouvirem os seus ensinos. E um de seus métodos prediletos, principalmente quando o assunto dizia respeito ao reino de Deus, era um método de parábolas. E de certo modo, nós podemos considerar que as parábolas estão ligadas à arte de contar histórias. No caso de Jesus, com o objetivo de retratar, por meio da natureza e das circunstâncias, uma verdade espiritual. E esse é o caso da parábola do semeador. Jesus está diante de uma grande multidão reunida, passando a lhes ensinar sobre o destino da semente em diferentes tipos de solo. Desde os tempos antigos, os intérpretes têm sugerido que os solos retratados com seus respectivos fenômenos representam o coração humano. E se isso procede, meus irmãos, então precisamos admitir que Jesus destacou 4 tipos distintos de coração e, consequentemente, 4 reações à semente lançada, que, como Jesus ensinou, é a palavra de Deus. Mas alguns corações não são capazes de aderir à palavra, pois tanto circunstâncias externas, como no caso das aves ou dos espinhos, e circunstâncias internas, como a falta da raiz, interferem em todo o processo. Essa parábola nos oferece alguns ensinos importantes, e é meu desejo destacar a realidade de que é possível a algumas pessoas se identificarem como cristãs e se colocarem no caminho, mas jamais terem sido convencidas de seus pecados e, consequentemente, jamais terem se arrependido e crido em Jesus para a obtenção de sua justiça e também de seu perdão. A semelhança das personagens com as quais cristão precisa lidar na narrativa de Bunyan, não sentem em si mesmas os perigos da vida sem Deus. Tendo isso em mente, meus irmãos, consideremos a natureza de cada um dos solos em que a semente foi semeada.
E quais os seus desdobramentos, conforme o ensino do Senhor Jesus? Eu desejo fazer 3 destaques, e que tem a ver, obviamente, com aqueles que vivem debaixo do engano, achando-se salvos, sem convicção de pecado, sem arrependimento, sem cruz, sem Jesus, pois confiam em si mesmas e na sua suposta retidão. O primeiro grupo de pessoas que o Senhor Jesus faz menção em sua parábola é formada por aqueles cuja palavra é saqueada pelo diabo. O primeiro grupo, portanto, aqueles cuja palavra é saqueada pelo diabo. Leiam comigo os versos 5 e 12. Versos 5 e 12 do capítulo 8. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Verso 12. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Nós estamos diante de um empecilho para que a semente germine e dê fruto. Diz o texto que, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Se nós perguntarmos, meus irmãos, a um agricultor sobre a reincidência desse tipo de plantio, ou de coisa durante o plantio, nós ouviremos certamente que é algo bastante comum, é algo bastante natural, que acontece naturalmente no processo de plantio. É natural que, durante o plantio, algumas sementes caiam em lugares em que o próprio agricultor pisa, e as aves dos céus as sequestram como alimento para si e para os seus filhotes. Estamos, portanto, de um fenômeno natural. Entretanto, Jesus apresenta-nos uma questão espiritual. Jesus, porém, oferece um sentido espiritual a isso tudo. E no verso 12, lemos que as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, observem isso, eles ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Nesses ouvintes, irmãos, a palavra até entra pelos ouvidos, mas não é acolhida por eles. O contínuo trabalho do diabo é tirar a palavra do coração, isto é, impedi-la de se aprofundar na consciência, não impressionando a mente, até fazê-la cair no esquecimento. Palavra de Deus sendo esquecida. Lembrem-se, irmãos, de simplório, preguiça e presunção. 3 personagens do capítulo 8. Quando o cristão os encontra, a pergunta que faço é: em que condições eles estão? O narrador afirma que eles estão presos por cadeias, dormindo profundamente. A palavra que operava poderosamente na vida do cristão não surtia qualquer efeito na vida daqueles 3. Considerando o que Jesus ensinou, esses 3 deram ouvidos temporariamente à palavra, mas não a acolheram em seus corações. O inimigo as sequestrou, suas consciências estavam adormecidas, não haviam sido impactados pela graça do Senhor daquelas terras. Uma metáfora para Jesus Cristo. Aqui vem um ponto, meus irmãos, de aplicação a todos nós. Meus irmãos, se há um lugar onde o diabo é bastante ativo, onde ele trabalha com bastante empenho, é nas igrejas em que o evangelho é pregado. Ele nunca se ausenta dos cultos. E ele trabalha para saquear a semente da palavra de Deus. O diabo é mais assíduo do que nós. Ele está presente sempre. E sabe por quê? Porque o propósito dele é que enquanto eu estou pregando, a palavra seja saqueada.
E como ele faz isso? Você está de corpo presente, mas sua mente não está aqui, então você não ouve. Você está presente, mas está preocupado com o dia de amanhã, então você não ouve. Você está presente, mas está sonolento, então você não ouve. Satanás utiliza todas essas coisas para saquear a palavra do coração. E é claro, quando eu digo você aqui, eu estou partindo do pressuposto de uma pessoa que não foi salva. Portanto, você aqui é um retórico. Eu espero que todos nós sejamos salvos. Ele está trabalhando aqui agora, saqueando a palavra do seu coração. Volto a dizer, o seu é retórico. Ele está atuando agora. Enquanto você está sonolento, enquanto a sua mente está lá fora, ou enquanto a sua mente está no jogo, está no futebol, ele está fazendo isso agora. Ele está saqueando a palavra agora do seu coração. J.C. Ryle escreveu: dele procedem vagueação de pensamentos, imaginações distorcidas, apatia, sonolência, inquietação, falta de atenção. Essas pessoas se esquecem da parábola do semeador e da própria atividade do diabo. A palavra lhes é pregada, mas ela não surte qualquer efeito em seus corações. Esses são aqueles cuja semente caiu à beira da estrada, as aves dos céus a tomam. Mas há um segundo grupo. Aqueles cuja palavra não encontra raiz profunda. Aqueles cuja palavra não encontra raiz profunda. Leiam comigo os versos 6 e 13 do capítulo 8. Verso 6 nos diz: parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Verso 13: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Há um segundo empecilho, conforme Jesus ensinou, impedindo que a semente germine e dê frutos. Lemos no verso 6, parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. A ideia do texto, meus irmãos, ao informar que parte caiu sobre pedras, deve ser entendido como um terreno pedregoso. Isto é, há uma camada de terra, mas essa camada de terra está sobre um terreno pedregoso, que impossibilita a semente germinar e criar raízes. A planta até cresce, mas não se aprofunda, pois lhe falta umidade natural. Então estamos falando de um terreno pedregoso. E sobre esse tipo de solo, nosso Senhor explica: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo. Quanto tempo? Não sei. Não sei. Jesus não fala. Diz apenas: creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Muito provavelmente, Jesus esteja falando aqui de um tempo de luta e perseguição por causa da fé. Nesses ouvintes, observem, a palavra, irmãos, é recebida com alegria. Isto é, ela produz impressões alegres, emoções agradáveis, mas tudo não passa de superficialidade religiosa. A hora da provação logo revela a superficialidade de uma fé sem raiz, sem a umidade necessária à planta. Irmãos, lembrem-se de simplório, de preguiça, de presunção, de formalista, de hipocrisia. Todos aparentam ser peregrinos legítimos na estrada que conduz à cidade celestial. Eles estão na mesma estrada
que cristão. Quem os encontrasse, os tomaria como peregrinos legítimos, que teriam feito exatamente aquilo que cristão fez, e que viveu tudo aquilo que cristão viveu. Passar pela porta, por exemplo. Mas não é o caso. Todos aparentam ser peregrinos legítimos, mas logo somos informados que alguns permanecem presos por cadeias, e isso é um indício de que não foram salvos, estão ainda presos em seus pecados, não foram libertos, e seguem dormentes. Outros, em pouco tempo, se retiram do caminho reto e se desviam por veredas estranhas, sofrendo as consequências das suas decisões, mostrando que a fé verdadeira pode nos levar a termos boas impressões e emoções, mas não chancelam a vida em Cristo. Então ouçam isso. A fé verdadeira pode nos levar a termos boas impressões e emoções. O Evangelho não é contra emoções, mas há limite para tudo, inclusive para chancelar a nossa salvação. Emoção não chancela a salvação. Ah, porque eu chorei no culto. Meus irmãos, uma música em tom menor te faz chorar. Um filme me faz chorar. Um choro não significa muita coisa. Esaú chorou quando pediu a Deus arrependimento e não se arrependeu. Está lá em capítulo 12 de Hebreus. Ah, porque eu arrepiei. Gente, eu já arrepiei em estádio de futebol, e não foi com o meu clube não. E, inclusive havia um grupo de teólogos que estavam fazendo mestrado na época, nós fomos assistir o jogo, e ficamos todos arrepiados vendo, preciso dizer, a torcida do Corinthians entrando e cantando. Foi um fenômeno que a gente perdeu o primeiro tempo, que fomos discutir teologia por causa daquele episódio. Estávamos lá alguns de nós, Weber pai, Weber filho, estava eu, estavam alguns outros irmãos que estavam fazendo curso lá. Irmãos, isso não significa absolutamente nada. Entende? Chorar não significa nada. Arrepiar não significa muita coisa. Não significa nada. E aí nós chegamos a uma segunda aplicação. Sentimentos e emoções desempenham uma função importante na vida dos cristãos. A gente não vai jogar os sentimentos e as emoções para longe. Mas a ausência de certos sentimentos também pode ser indício da falta de fé em Cristo. Se por um lado os sentimentos não chancelam, por outro lado os sentimentos podem mostrar a falta de fé em Jesus. Contudo, jamais devemos esquecer que existem sentimentos espirituais espúrios e falsos, procedentes apenas da empolgação natural. Um pequeno nível de espiritualidade não é capaz, e logo murchará e desaparecerá na hora da provação. E o que nós precisamos, irmãos? Precisamos nos certificar, à luz da nossa experiência, como reagimos às pequenas provações. Se você quer saber como você reagirá às grandes provações, pense em como você reagirá às pequenas provações. Se o sofrer pouco já te desvia, se o sofrer pouco, o sentir pouco, já te corrompe a caminhada, irmãos, pensem nas grandes lutas que eventualmente nós teremos que enfrentar um dia por causa da fé. Será que a gente vai permanecer firme? Ou será que a gente vai, chegando a hora da provação, viver exatamente o que Jesus condena aqui? Desistir. Nós precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados. Há um terceiro grupo. Aqueles cuja palavra é sufocada pelos cuidados terrenos. Capítulo 8, versos 7 e 14. Acompanhem comigo. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda, e sufocaram as plantas. Agora o verso 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem.
Há um terceiro empecilho para que a semente não germine e dê frutos. No verso 7, nosso Senhor nos diz: outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. No processo da semeadura, observem, meus irmãos, outra parte caiu entre espinhos e a sufocaram. A expressão usada para espinhos faz alusão a uma espécie de planta conhecida como acanto espinhoso. É um tipo de cardo com características invasoras. Por isso Jesus afirmou que cresceram com ela, ou junto com ela, e sufocaram as plantas. E explicando isso aos 12, Jesus diz no verso 14: as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida e não amadurecem. Observem que o texto sugere que a planta até cresce, pois não fazem objeções às doutrinas, não fazem objeções às doutrinas do Evangelho, às exigências do Evangelho. Os seus corações, contudo, não estão em Cristo. São continuamente pegos na armadilha criada pelo amor ao dinheiro, aos prazeres e aos negócios. São pessoas que amam mais o dinheiro, os prazeres carnais e os negócios. Lembrem-se, irmãos, da justificativa de formalista e hipocrisia, ao serem questionados por cristãos sobre a razão para não terem ido à porta estreita e terem pulado o muro. A história conta, eles não foram pela porta estreita, eles preferiram pular o muro que separava o caminho estreito do caminho largo. E quando indagados por cristão, a resposta que eles dão é: ir até a porta estreita era considerado como dar uma volta muito grande. Por isso, o costume era tomar um atalho e pular o muro, como eles haviam feito. Estavam muito mais preocupados consigo mesmos do que com as exigências do Evangelho. Estavam sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida. Estavam preocupados. Isso lhes tirava o sono. E isso era o tesouro em que estavam seus corações. Porque você sabe, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nosso tesouro precisa ser Cristo, e nenhum outro, apenas Cristo. E eu chego a uma terceira aplicação. Irmãos, preocupações, riquezas, prazeres, tem sufocado muitas pessoas no contexto visível da Igreja de Jesus. O afeto por essas coisas vem dominando as suas mentes, sufocando a palavra de Deus em seus corações. Cedem com razoável facilidade aos assédios da preocupação incrédula de Mamon, o Deus das riquezas, e dos prazeres de toda espécie, do conforto ao sexo ilícito. É necessário vigiarmos e orarmos, pois coisas temporais podem roubar o céu e adormecer todos os sermões que já ouvimos. Adormecer todos os sermões que já ouvimos. Todos os sermões. Portanto, meus irmãos, são esses os 3 grupos de pessoas que não encontram ou que não oferecem um solo fértil para a semente da palavra. Aqueles cuja palavra é saqueada pelo diabo, e você sabe, eu disse, ele está trabalhando aqui agora, para que você esteja com a mente no dia de amanhã, a preocupação que você tem para resolver, para que você agora esteja meio sonolento, né? Não ouvindo a pregação,
Essa é uma maneira do diabo saquear a palavra do seu coração. E todo tipo de espécie de coisas que te impede de ouvir a pregação. O diabo está atuante aqui hoje. Eu disse isso atrás, né? Falei para vocês ainda agora. E repito, aqueles cuja palavra é saqueada pelo diabo, é um grupo de pessoas, e levando em consideração que o diabo está atuando aqui agora, impedindo você de ouvir a palavra de Deus e colocando preocupações no seu coração, para que você não dê a devida atenção à palavra do Senhor. Ele é agente trabalhador. O segundo grupo, aquele cuja palavra não encontra raiz profunda, ou seja, que no tempo da luta e da provação, provavelmente terá problemas, certamente terá problemas, e desistirá. E aqueles cuja palavra é sufocada pelos cuidados terrenos, que diz respeito às riquezas, aos prazeres e tudo mais. Mas eu não posso terminar, e como conclusão, falar daquele que todos nós em Cristo somos. Observe, todos nós somos. Se nós estamos em Cristo, irmãos, não somos parte do primeiro grupo, não somos parte do segundo grupo, e nem somos parte do terceiro grupo. Nós somos parte de um quarto grupo, que eu vou usar para concluir o sermão. Nós não somos aqueles, ou pertencemos ao grupo daqueles cuja palavra é saqueada pelo diabo, porque quem está em Cristo, a palavra produz fruto. E esses fenômenos aqui, são fenômenos que as pessoas experimentam, que as pessoas vivem, mas não são fenômenos que dizem respeito àqueles que estão em Cristo, porque estando em Cristo e no culto público, nós somos proativos em adorar o nosso Deus. Nós estamos aqui para adorar a Deus, e um cristão é proativo, ele adora, ele serve, ele canta com alegria, ele lê a Escritura com alegria, ele ouve a palavra desde que seja bíblica com alegria, ele ora com contentamento e confiança. Não somos também, meus irmãos, parte do segundo grupo, aqueles cuja palavra não encontra raiz, porque a palavra de Cristo está enraizada em nossos corações. Daqueles que estão em Cristo está enraizada, porque o diabo não saqueou e encontrou um bom solo. Se encontrou um bom solo, ela vai frutificar. E nem somos parte do terceiro grupo, aqueles cuja palavra é sufocada pelos cuidados terrenos. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós administramos a vida, mas isso não é algo que nos tira o sono, porque Jesus falou e nós obedecemos, e a palavra foi plantada em nós. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem pelo que haveis de vestir. Ai, doeu a perna. Esqueci. Pelo que haveis de vestir, irmãos. Pelo que haveis de vestir. Nós confiamos em Deus, nós não nos preocupamos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus e Ele cuida da gente. Então a gente também não está nesse terceiro grupo. A gente está em que grupo? Acompanhe comigo. O verso de número 8. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. E aí depois Jesus explica no verso 15: mas as que caíram em boa terra, são os que com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Com perseverança. Como sabemos, meus irmãos, pela narrativa de Lucas, há um grupo que não se pode enquadrar entre os que vivem debaixo do engano. Esses são aqueles cujos corações são descritos no texto como boa terra. Boa terra. Neles a palavra germina, cresce e produz 100 vezes mais. Jesus afirma que eles são os que com coração bom e genuíno
ouvem a palavra e a retêm, e que produzem uma colheita com perseverança. Meus irmãos, é óbvio que os seus corações não são bons naturalmente, mas à semelhança de cristão, foram regenerados e pela fé salvos. Eles são bons, ou têm um coração bom e genuíno por causa de Jesus, e não por causa de si mesmos. Observem as palavras de Jesus. Eles ouvem a palavra e a retêm. Mas como você vai reter? Ouvindo. Sabe por quê? No primeiro caso, aquele grupo não consegue reter a palavra? Porque o diabo saqueia. Enquanto ela está ouvindo, o diabo dá um jeito de ludibriá-la, ou de fazer com que a mente dela, naquele momento da pregação, esteja em outro lugar, para não ouvir, não entender e não ser salvo. Jesus fala isso, para que ouvindo ouçam e não entendam, e para que não creiam e sejam salvos. Então o diabo está agindo. E agora, nesse exato momento, em que a palavra de Deus é pregada aqui, e é pregada nos 4 cantos da terra, porque ele tem os seus agentes, né? Está lá, eles estão trabalhando para saquear a palavra, para impedir da gente ouvir a palavra, da gente entender a palavra. Então, irmãos, não basta estarmos de corpo presente, é importante estarmos, isso é uma bênção. Meus irmãos, é uma bênção, eu digo para vocês, é uma bênção. Essa toda crise que eu passei, e que me limitou a locomoção, me impediu de vir aqui, o primeiro culto que eu assisti de casa, eu chorei, porque a dor de estar em casa era maior do que a dor que eu estava sentindo. E eu pensei, e disse isso para minha família, eu não sei como as pessoas conseguem. Eu não sei, sinceramente. Não sei como conseguem. Não sei como alguém que foi redimido pela graça de Cristo, que diz amar a Cristo, que diz andar com Cristo, que diz seguir a Cristo, consegue ficar em casa no dia de adorar o Senhor. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Alguma coisa está errada, mas eu não sei explicar o que. Porque, irmãos, isso aqui, a despeito do diabo estar trabalhando aqui para que agora você não entenda o sermão, você é retórico, ok? Ele te atrapalha. É prenúncio do céu. Isso aqui é prenúncio do céu. Se a gente não ama isso aqui, meus irmãos, o que a gente vai fazer lá? Lá é isso aqui perfeito. Então a gente tem que amar isso aqui. Tem que amar, adorar a Deus, cultuar ao Senhor. Tem que amar, é Deus. É Deus, irmãos. É Deus. Eles ouvem e retêm. Essas pessoas não são meros espectadores, não estão dormindo na companhia de Simplório, Preguiça e Presunção, que são 3 personagens do capítulo 8, Simplório, Preguiça e Presunção. E como é que eles estavam no caminho? Dormindo, que é uma estratégia que o diabo usa para impedir as pessoas de ouvir um sermão, dormindo. Não estão estabelecendo para si mesmos regras distintas daquelas que Jesus estabeleceu. Não são pessoas que ficam criando para si regras. Nosso Senhor estabelece o caminho que nós devemos andar, e não temos o direito de criar as nossas regras, como no caso de formalista e hipocrisia, que acharam que pulando o muro conseguiriam entrar no reino. Lembrem-se que cristão, meus irmãos, apesar dos maus exemplos dos 5 peregrinos, mantém-se firme e com os olhos fitos no alvo. Ele não duvida, nem treme, nem gagueja diante das justificativas apresentadas por aqueles peregrinos ilegítimos, pelos padrões do Senhor, conforme os padrões do Senhor daquela terra. Aquele homem dá muito fruto, 100 por 1. Ele é alguém que reconhece a bondade de Deus e que procura agradar a Deus com um coração repleto de gratidão e alegria. E esse é o único coração que podemos afirmar que está verdadeiramente em Cristo. Esse é o único coração que podemos afirmar que está verdadeiramente em Cristo, irmãos. Ele ama Cristo. Ele retém a palavra, ele ouve e retém a palavra. E ele dá muito fruto. Ele dá muito fruto. Não é árvore infrutífera.
E seu fruto é bom. O fruto é bom. Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos livrou daqueles 3 tipos de coração. E fez do nosso coração uma boa terra, onde a palavra encontra guarida, onde a palavra encontra lugar, onde a palavra encontra vida, e onde nós, por amor a Jesus Cristo, vivemos para a sua glória. Bendito seja Jesus. Bendito seja Jesus pela salvação, pela sua bondade em nossas vidas. Bendito seja Jesus, que nos levará em triunfo até sua presença na cidade celestial. Que o Senhor Jesus, baseado em sua bondade graciosa, abra os olhos de todos nós para o perigo de sermos estranhos peregrinos. Estranhos peregrinos na jornada da vida. Que seu Espírito nos conduza à verdade e alcancemos o seu favor. Certos de nossa condição em Cristo, eu desejo que o bom Deus nos mantenha firmes na fé e nos ajude a ser instrumentos adequados para socorrermos aqueles que estão em dúvida. E que toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Senhor das terras eternas, terra de Beulá, habitação final dos peregrinos fiéis. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo Evangelho de Jesus Cristo, que transformou o nosso coração de pedra em um coração de carne. Bendito seja o teu nome, porque tendo ocorrido em nós, mediante consciência de pecado, arrependimento e fé em Jesus Cristo, fomos justificados, perdoados, e o nosso coração se tornou, por obra da graça, um solo fértil, onde a palavra encontra guarida, onde ela é semeada, e ela cresce, ela germina, e ela dá muito fruto por causa do Senhor. Obrigado pela obra do Senhor em nossos corações, por intermédio do teu Santo Espírito. E obrigado porque o Senhor tem guardado o teu povo. O Senhor tem preservado o teu povo. E nós te louvamos por isso. Guarde os meus irmãos aqui, Senhor. Fortalece o nosso ânimo. Faze-nos andar pelo caminho estreito, de modo a glorificar o nome do Senhor. Sê exaltado, ó Deus, pois Tu és Senhor sobre as nossas vidas. Mas, ó Deus, se eventualmente nesta manhã há pessoas cujo coração é como aquele cuja semente caiu à beira do caminho e Satanás saqueou a palavra, ou se há entre nós, ó Deus, aqueles que até receberam com alegria a palavra em algum momento, mas sem raiz, secam, pois não há umidade. Ou se há entre nós, ó Deus, aqueles cuja palavra tem sido sufocada pelos cuidados desta vida, a riqueza, os prazeres, as preocupações. Ó Deus, rogamos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Se há pessoas assim entre nós, se há pessoas que nos ouvem nessa condição, salva, ó Deus, essas vidas. Leve-os ao arrependimento e à fé em Jesus. E transforme os seus corações de pedra em um coração de carne, ó Deus. E traga-os para a convivência do teu povo, para honrar o teu nome, glorificar o Senhor. Salva pecadores, ó Deus, eu te peço, mediante o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Oramos com gratidão em nossos corações e em louvor ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar